Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. Eu sou Anderson, engenheiro mecânico, escrevo os artigos do site, faço os vídeos, as postagens nas redes sociais e tudo mais. E hoje nós vamos continuar nossa série de vídeos sobre suspensão ativa, certo? Referente ao artigo que você vê aí na tela, que é o artigo Funcionamento e Detalhes da Suspensão Ativa, certo? E se você está seguindo essa série, né, você já deve ter percebido que a gente já está um pouco adiante lá no artigo. Esse artigo é um pouco extenso, a gente já está um pouco perto do fim, né, que é o tópico funcionamento. Está mais ou menos por aqui. Deixa eu ver. Componentes. Eita, tem bastante coisa ainda. Enfim, estamos aqui no tópico funcionamento da suspensão ativa, certo? Mas antes de falar disso, se você chegou aqui nesse canal, dá logo uma curtida, se inscreve para você saber, para você ver quando saem os novos vídeos. Eu estou tentando postar vídeos todos os dias, certo? Referentes a cada artigo do site, certo? E quando esses artigos tiverem todos com vídeos, né, eu vou desenvolver novos artigos que vão servir de roteiros para os novos vídeos, certo? Então capricha no like, capricha no inscrever e ativa o sininho, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui com o tópico funcionamento da suspensão ativa, que é o que você vê aí, mas a gente vai mesmo com imagens, né? Eu faço questão de botar imagens, que o pessoal gosta de foto mesmo. Existem algumas fotos interessantes, né, para a gente visualizar, para entender o funcionamento desse sistema, certo? Então vamos lá, né? Suspensão ativa, como é que ela funciona? Esse tópico, ele não vai te falar assim, não vai falar para vocês como é o funcionamento da suspensão ativa no quesito, a bomba hidráulica pressuriza o fluido que vai para o autuador tal, o sensor tal. Não, não é esse o objetivo desse tópico. Na verdade, ele vai falar do funcionamento da suspensão no quesito a sua filosofia de trabalho, né? Como a suspensão ativa é programada, o que ela leva em consideração. Porque, como todo bom sistema hidráulico, a suspensão ativa, vamos lá, ela tem um atuador eletrohidráulico, que é o conjunto mola-amortecedor. Ela tem bombas de recalque, bombas de pressurização. Ela tem válvulas, ela tem sensores, né? E ela tem um módulo, né? Um módulo eletrônico que vai interpretar os dados obtidos pelos sensores e comandar todos esses atuadores. Então esse funcionamento ele é autoexplicativo, né? O módulo que interpreta os sinais comanda os sensores, os atuadores propriamente, né? É o mesmo funcionamento de uma injeção eletrônica, assim, no princípio, certo? Entretanto, quando a gente fala aí de suspensão ativa, o que seria o funcionamento dela, né? Já que eu estou dizendo que ele é além do funcionamento de um sistema hidráulico padrão, né? Ou seja, na verdade, é ter a noção da relação entre os movimentos da roda, a força que provoca esses movimentos, a aceleração, certo? Que esses movimentos têm, né? E os resultados desses movimentos, né? É o impacto desses movimentos sobre a carroceria, certo? E uma das formas interessantes que eu encontrei, não só de explicar, mas eu também vi em alguns artigos, nos livros, que eu sempre apresento a referência no final do vídeo, né? Foi do plano cartesiano, como você pode ver na foto adiante. Esse plano cartesiano, né? Eu mesmo confeccionei ele, mas ele está inspirado num dos livros da referência. Eu vou me apagar aqui para que... Não, acho que dá para ver tudo bem aqui. Dá para ver. Posso continuar aí aparecendo na sua tela. Então, esse plano ele relaciona a força, certo? Que está sendo transferida para a carroceria, certo? E o deslocamento da roda, certo? A gente tem no eixo das ordenadas a força F, certo? Enquanto que no eixo das abscissas temos o deslocamento, que a gente chama de Z. Vamos chamar o deslocamento de Z, certo?
E ambos, tanto a força como o deslocamento, eles podem admitir valores negativos, né? Não é que quando, só para a gente pontuar, isso significa que eu tenho um sentido diferente desses deslocamentos, né? Ou seja, ele pode estar para baixo, a força pode estar apontando para baixo, a força pode estar apontando para cima, assim, sendo bem vulgar, né? Então, percebe-se que representar a relação força e deslocamento no gráfico cartesiano nos mostra 4 quadrantes, certo? Onde estes caracterizam as mais variadas situações onde força e deslocamento são relacionados, certo? Vamos tentar entender isso aqui, certo? Vamos supor, imagina a roda, certo? E vamos admitir que uma força que faz a roda subir, né? Ou seja, comprimir a suspensão, ela é uma força positiva, né? E o deslocamento, vamos considerar que ele é positivo. Então, eu tenho que naquele quadrante 1, a roda está sofrendo uma carga para cima, certo? E o deslocamento está sendo para cima, né? Enquanto que no quadrante 3 eu tenho um deslocamento para baixo e a carga para baixo, ou seja, a roda está caindo, ela está sendo puxada, ela está estendendo a suspensão. Então, posto isso, já dá para a gente ter uma ideia do que esses gráficos cartesianos querem dizer. Ou seja, eu tenho 4 quadrantes aí. O gráfico que a gente vê é de uma suspensão convencional, certo? Né? A gente vê aí o gráfico de uma suspensão convencional. O que isso quer dizer? Que essa suspensão ela trabalha no primeiro e no terceiro quadrante, certo? Ou seja, a suspensão convencional não trabalha no quadrante 2, não trabalha no 4, ela só trabalha no 1 e no 3. Então isso quer dizer o quê? Que ela tem movimentos de extensão, certo? Ou seja, tem uma força fazendo a roda subir, certo? E tem uma força fazendo a roda descer, certo? Ou seja, a roda sobe e desce, tudo ok, né? Mas eu tenho sempre uma força no mesmo sentido do movimento, certo? É importante pontuar isso. Isso significa que a suspensão apenas reage quando a carroceria e a roda se deslocam em direções opostas, certo? Além disso, devido ao coeficiente de amortecimento único, né? Temos um amortecedor, um coeficiente de amortecimento apenas, certo? Um amortecedor que não é variável, né? De uma certa forma, amortecedores hidráulicos convencionais eles têm um coeficiente quase que fixo, né? Trabalham apenas em uma faixa dentro dos respectivos quadrantes, ou seja, a gente pode ver aí dois exemplos, né? Eu tenho uma linha azul, que é representada por Z, né? No caso seria o deslocamento, certo? E o vermelho, né? E o vermelho que representa também a força aplicada na roda, ou seja, eu tenho um pequeno deslocamento, uma pequena força, eu tenho o mesmo deslocamento, mas eu posso ter uma força maior, né? Então, a gente vê aí a faixa de valores que uma suspensão trabalha, ou seja, ela iria trabalhar ali dentro dos traços azul, do traço azul e dos valores do traço azul e do traço vermelho, né? Ou seja, a suspensão, ela mesmo trabalhando no primeiro e no terceiro quadrante, ela não cobre todo o quadrante. Então, atentando para isso, certo? Então, isso é um dos motivos, teoricamente falando, que a suspensão convencional é tão limitada, né? E aí a gente passa como seria melhorar isso, né? Como que a gente conseguiria fazer isso? Se a gente pudesse, por exemplo, numa suspensão convencional, a gente melhorar isso aí, talvez, se a gente puder expandir, né, se eu tivesse como inclinar mais o traço vermelho, e aí eu teria uma faixa mais ampla de trabalho, né? Eu teria mais oportunidades para trabalhar, certo? Então é mais ou menos isso que acontece e é mais ou menos o que a gente vai ver aqui. Opa, não é essa. É essa foto aqui, certo? E aí eu já vou me desaparecer um pouco, né? Então sumindo agora, certo? Para deixar que o gráfico apareça mais para vocês, certo? Então, como a gente viu, um sistema de suspensão convencional não opera dentro desses quadrantes. Ele apenas opera nos quadrantes 1 e 3. Né? A gente já sabe qual é os quadrantes 1 e 3, as próximas fotos não mostram mais o 1, 2, o 3 e o 4. Né?
Então, isso significa que a suspensão apenas reage, né? Já pontuei isso, e por esse motivo a suspensão convencional ela é muito limitada, certo? E aí uma forma de melhorar isso é eu aumentar esse range, né? De faixas de trabalho, né? Então, seria o quê? Fazendo essa postura uma faixa de trabalho mais ampla. Ela reage melhor a uma faixa maior de situações. Esse tipo de suspensão, né, que não é feita, né, com componentes convencionais, é chamado de suspensão adaptativa. E a gente vai ver na parte de tipos de suspensão, certo? Suspensão ativa, no caso, né, de suspensão eletrônica. Né? Então, ela é chamada de suspensão adaptativa. Algumas literaturas chamam de semi-ativa porque é um conceito quase que de uma suspensão ativa. Né? Contudo, existe uma diferença muito grande entre esse tipo de suspensão, a semi-ativa ou adaptativa, como queira, e uma suspensão full active, ou seja, ativa. Né? A diferença encontra-se basicamente na faixa de trabalho, certo? Enquanto que o conceito adaptativo possui uma faixa relativamente ampla de valores dentro dos quadrantes 1 e 3, a gente pode ver aí. Né? Lembra que a gente viu ali, eu tenho a suspensão convencional, deixa eu só voltar aqui, trabalhando dentro dessa faixa aqui. Agora eu vou ter essa faixa aqui, certo? Eu tenho um traço até mais alto e aí eu já consigo, eu posso variar a suspensão para trabalhar o que dentro dessas três faixas aqui, né? Ou seja, já consigo adaptar algumas situações, certo? Então, o conceito adaptativo possui uma faixa ampla com relação à suspensão convencional, né, dentro dos quadrantes 1 e 3. Né, e, e aí chega até algumas colisões entre referências, entre livros, né, porque chamam a adaptativa de semiativa, mas aí eu tenho uma suspensão semiativa que consegue trabalhar em todo o primeiro e o terceiro quadrante. Né? E aí a gente tem algumas depende muito dos autores, né? Das considerações que eles fazem, mas é importante pontuar isso, porque muitas vezes chamam-se de suspensão semiativa aquelas que conseguem controlar a roda o total movimento da roda para cima e para baixo, que representa os quadrantes 1 e 3, lembrando sempre que a força no mesmo sentido do movimento, né? E aí a gente vai já saber o que eu estou querendo dizer com isso quando eu estiver nos outros quadrantes, certo? Então, eles conseguem trabalhar... Deixa eu achar até que eu tenho uma figura... Pronto, tá aqui. O suspensão semi-ativa, ela trabalha quase que dentro desses... do terceiro quadrante, né? Como você pode ver aí na foto. Ou seja, essa suspensão ela consegue variar o coeficiente de amortecimento da suspensão numa faixa muito maior do que a suspensão adaptativa, né, e a suspensão convencional. Contudo, perceba, não se invadiu os quadrantes 2 e 4. Né? Ou seja, essa suspensão ela continua ainda trabalhando, reagindo, né, ao que está sendo imposto à roda. Certo? Ou seja, a roda está passando por um bump, o bump, né? Ou seja, quando o carro, por exemplo, passa por uma ondulação, né? Ou seja, um quebra-mola, o quebra-mola ele está dentro dessa situação aqui. Quando a roda está em cima do quebra-mola, ela está dentro do quadrante 1. Quando o carro está saindo, passando pelo quebra-mola, a roda está descendo, a roda vai para o quadrante 3. Então, entendeu? O movimento para cima, a força também para cima, movimento para baixo, eu tenho a força para baixo também. Né? Ou seja, quadrantes 1 e 3. Certo? Ou seja, veja que a suspensão, mesmo ela sendo semiativa, ela mais reage, né, do que age. Né? Seria basicamente isso. Né? Esse é o conceito de ser ativo e passivo. Né? Ou seja, tem uma capacidade maior de variar o coeficiente de amortecimento. Né? Porém, para sistemas de suspensão ativa, a faixa de trabalho se estende para todos os quadrantes do plano cartesiano. Né? E isso é graças a uma estratégia de funcionamento chamada Skyhook. Né? Portanto, a suspensão ativa pode executar diversas estratégias de funcionamento para se adequar a essas situações. Né? E aí a gente tem essa fotinha aqui. Deixa eu ver. Pronto. Aqui está a faixa de trabalho da suspensão ativa.
né? Ela trabalha em todos os quadrantes. E o que isso significa? O que significa trabalhar em todos os quadrantes? Porque no primeiro eu tenho o quê? Movimento da roda para cima, e no terceiro quadrante eu tenho o movimento da roda para baixo, sendo que as forças estão no mesmo sentido. Ora, pois, o que acontece é que no movimento para baixo eu tenho uma força positiva, seria isso? Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que aqui a suspensão ela não está reagindo à pista, ela está agindo na pista. A roda está descendo, mas a força que o conjunto amortecedor, ela está descendo porque a força que está acontecendo, está sendo feita na roda é proveniente do conjunto mola amortecedor, ou seja, é a própria suspensão que está controlando a roda. A suspensão ativa é capaz de controlar a roda totalmente. Por isso que naquela foto do Lexus a gente vê que a carroceria não oscila. Por quê? Porque é a suspensão que está controlando o movimento da roda. A roda não está reagindo ao asfalto, a roda está agindo no asfalto. Por exemplo, o que isso quer dizer? O que quer dizer o quadrante 2, onde eu tenho força positiva e movimento negativo? É simples. Quer dizer o quê? Que a roda está descendo, mas é porque a suspensão está empurrando ela para baixo, ou seja, a suspensão detecta que está tendo um desnível, então ela já começa a empurrar a roda para baixo para manter a carroceria no nível, certo? O mesmo acontece no quarto quadrante, né? Eu tenho o quê? Um movimento positivo da roda, certo? E aí o que acontece? A suspensão está comandando a roda para cima. Para o quê? Para a roda acompanhar a subida da superfície, ou seja, a roda não sofreu um impacto, né? Então é isso. A suspensão ativa, ela não apenas reage à pista, como a gente vê nos quadrantes 1 e 3, mas como ela também age. Esse é o motivo de que quando a gente vê vídeos de carros de suspensão ativa, eles se comportam de uma forma estranha. Eles se comportam de uma forma como se não tivesse acontecendo nada com a carroceria. E é por isso que a gente vê fotos como essa daqui do Lexus, no qual eu tenho o Lexus com suspensão ativa embaixo, sem oscilação nenhuma, e eu tenho um Lexus em cima, sem suspensão ativa, com bastante oscilação. Outra foto importante para mostrar isso está aqui. No lado esquerdo tem um Lexus sem suspensão ativa. Veja que a suspensão só reage às forças, né? E aqui não, a suspensão está fazendo força para manter a carroceria sem inclinação, ou seja, reduzindo a rolagem. Ou seja, a suspensão ativa está trabalhando em todo o leque de forças, a amplitude, né, de força e deslocamento que a gente vê no gráfico cartesiano. E esse é o funcionamento da suspensão ativa. Então, é possível a gente perceber nesses gráficos, né, que a gente viu, que suspensão adaptativa e semi-ativa, elas reagem, embora dada as devidas discordâncias entre autores, né, que isso são considerações pontuais, são só nomes, mas se você souber identificar, está valendo. Né? De uma certa forma, são suspensões que mais reagem às excitações da pista, certo? Do que agem. Elas conseguem, é um tipo de suspensão que consegue variar o coeficiente de amortecimento para adaptar a altura e a rigidez da suspensão à situação que o veículo se encontra, sem dúvidas. E isso é bem melhor do que a suspensão convencional. Entretanto, certo? A suspensão ativa mais completa vai além, né? Ela é capaz de gerar forças entre a carroceria e a suspensão, ou seja, ela pode levantar a carroceria, ela pode baixar a carroceria, certo? Ela pode... E isso, a roda também está se deslocando, claro, né? É tudo uma questão de movimento relativo. Se a carroceria levanta, a roda está baixando em relação à carroceria. Né? Essas são questões de movimento relativo. Né? Por isso que a gente vê o quadrante todo preenchido. Né? E como ela é capaz disso, elas permitem, né, esse tipo de suspensão permite que a roda praticamente copie o solo, certo? E aí eu vou repetir um exemplo que eu dei no vídeo passado. Uma forma fácil de entender o funcionamento da suspensão ativa é imaginar um esquiador, certo, descendo uma colina, certo? Como, se a gente for ver, nem sempre a pista de esqui é totalmente plana, ela tem algumas ondulações e as pernas do esquiador se deslocam para cima e para baixo, certo? À medida que ele vai passando pelo relevo do terreno.
certo? Esse é basicamente o sistema de suspensão ativo. A cabeça do esquiador, ela automaticamente já pensa em só comandar, só deixar com que as pernas, as articulações das pernas sigam os desníveis do terreno, né? E deslize sobre, né, a neve. O mesmo acontece com a suspensão ativa, só que eu não tenho um cérebro, eu tenho um SU, certo? E comunicando por rede CAN com todos os outros módulos, né? E os nervos são o quê? São os sensores, as pernas são as rodas. Então, dessa forma, o sistema consegue manter as rodas quase que pleno contato com a pista, praticamente em pleno contato com a pista, seja qual for a situação, certo? A rolagem, oscilação da carroceria e pequenas vibrações são praticamente eliminadas. E esse é o funcionamento da suspensão ativa. É isso. Então, a gente fica por aqui, né? Eu acho que esse tópico já está coberto. Vamos lá para as referências, certo? E você pode encontrar mais explicações sobre esses gráficos nesses 3 livros: o Krolla, Automotive Engineering Powertrain, o Genta e o Morello, The Automotive Chassis, e eu acho que eu tirei essa explicação do Automotive Chassis Volume 1, ou seja, acho que você encontra essa explicação aqui. Se você não entendeu a minha forma de explicar, o meu artigo, você pode procurar lá, certo? Tem o Racing, o Airsoil, o Chassis Handbook. Eu tô em dúvida agora se eu encontrei. Eu acho que encontrei os dois, cada um explica de uma maneira diferente. Ele fala sobre o Skyhook, né? O Skyhook é uma filosofia de trabalho da suspensão ativa que é como se o que era, rapaz, era muito interessante. Era como se o referencial da suspensão fosse o céu, né? Fosse o céu e o carro, esse fosse o referencial da suspensão. Então você está variando a carroceria em relação ao céu. É um negócio muito, muito interessante de se ler. E eu realmente recomendo, né, para vocês. Né? Deixa eu nem mostrei as referências para vocês. Né? Deixa eu botar aqui na página. Pronto, tá aí. Né? Krolla, Automotive Engineering Powertrain, primeira referência. O Genta e o Morello, segunda referência. Né? E o Racing e o Ersoy, mais conhecido como Chassis Handbook, 3 excelentes livros para você estudar sobre suspensão ativa. Fica aí as dicas, certo? Se você gostou do vídeo, dá o joinha. Se não gostou, dislike. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E acabou este vídeo.